Ai, ai, os videogames. É bizarro parar pra pensar o quão recente essa indústria está em nossas vidas e mesmo assim fez tanta diferença. O primeiro videogame foi lançado em 1958, há menos de um século, enquanto o primeiro console foi em 72. E saiu em uma dianteira absurda em comparação às outras indústrias. Fatura bilhões e bilhões por ano. Chega a ultrapassar até mesmo a indústria do cinema e da música, que sempre faturou muito. E mesmo com essa quantidade absurda, a indústria dos games conseguiu passar na frente. Muito por diferente de filmes ou músicas, onde você é só um telespectador, nele você controla as coisas. Sem você, a história do jogo, ela não anda. Consequentemente, despertando o desejo já muito comum na raça humana, o desejo de vencer. Que sentimento majestoso é quando você vence um chefão ou você consegue passar de uma fase que você tá preso há dias. Ou quando sobe uma tela de créditos que, por mais simples que ela seja, a satisfação de você saber que você trouxe a vitória e toda a aventura para chegar até ali é algo que dificilmente um filme faria você sentir. Mas bem, assim como qualquer novidade no mundo, existem as pessoas que abraçam a ideia, ou existem as pessoas que fazem de tudo para impedir que avance. Que insistem em demonizar, que insistem em procurar problemas onde não tem e impedir a pessoa de conseguir jogar. E sim, videogame em excesso faz mal. Mas qualquer coisa em excesso faz mal, então esse argumento não faz muito sentido ficar falando dele. Felizmente, hoje em dia, diversos estudos mostram os benefícios que os jogos podem oferecer, como um desafio para o cérebro com jogos de puzzle, um estímulo para a criatividade com jogos mais livres, uma coordenação motora melhor com jogos de ação, além de serem um excelente passatempo. Enfim, mas onde que It Takes Two e Split Fiction entram nessa história? E bem, como eu disse antes, jogos são um ótimo benefício, tanto para o seu corpo quanto para o seu cérebro, né? Mas eu também disse que faturava bilhões. Então é bem óbvio que haveria muita ganância em grandes empresas. Vendendo jogos a R$ 400, ainda tem a cara de pau que falar que é uma empresa família. Relançando jogos pela 30ª vez. Ou as infames loot box, onde você tem que gastar o seu suado dinheirinho pela possibilidade de conseguir o item que você quer. Ou sistemas gacha, onde para você ganhar o boneco foda do banner, tudo depende do seu bolso, não depende do seu esforço não. E em meio a essa maré de ganância, parece que o se divertir em jogos não existia mais. Os jogos estavam complexos demais e não me entendo mal. Eu amo uma história complexa, mas às vezes você só quer se divertir um pouco. Mas quando vai ver, o jogo tem o quê? 50 horas para finalizar. Ou é 400 conto, ou é simplesmente ruim. Só que um jogo conseguiu algo. Algo que muitos estão esquecendo. Ele conseguiu fazer eu me sentir uma criança de novo. E Takes Two não se preocupa em ser uma história complexa, um realismo absurdo ou um mapa gigantesco. Ele só quer ser um jogo. Ele é o único jogo que eu recomendo, seja lá pra quem seja. Ele pode divertir tanto alguém que já tá acostumado com jogos, quanto alguém que não entende nada de videogame. A história é simples, dinâmica, divertida e não é arrastada. A criatividade dos criadores desse negócio estava a outro nível. Eu não me canso de elogiar esse fato. Toda hora no game tá acontecendo alguma coisa nova. Nunca te permitindo ficar entediado. As variadas mecânicas funcionam muito bem, os cenários são lindos e quando você menos percebe o jogo, pum, acabou. Te deixa no gostinho de, porra, eu quero mais! Como o jogo apresenta um multiplayer obrigatório, é impossível ele zerar ele sem alguém. Só que o jogo é tão simples e ao mesmo tempo envolvente que você pode zerar com seu pai, com a sua mãe, seu amigo, namorada, se duvidar até seu avô. O jogo acompanha a história de um casal, May e Cody, que estão planejando se divorciarem. E a filhinha deles, Rose, faz bonecos inspirados no pai e na mãe, desejando que eles pudessem voltar a se amar mais do que tudo. Chorando nos bonecos, fazendo assim eles dois ganharem vida. Só que quem tá vivo dentro dos bonecos são os pais dela. E se torna De novo, peraí, vou gravar. Não, vou levar de novo. E se torna trabalho do Dr. Hakim, o livro que. Livro não. O manual do amor que a Rose deixou na escola. Trazer a chama da relação deles de volta, enquanto eles buscam voltarem ao normal. Você faz muita coisa nesse jogo. Você caceta castor na porrada no meio da árvore. Você caceta abelha na porrada. Você caceta um elefante inocente, pobrezinho, não conseguia se defender. Eu odeio aquela cena. Por que me fizeram matar a coitada da elefante? Eu tenho depressão até hoje, por favor. Enfim, tirando a cena da fofinha, da elefanta, você pode jogar o jogo, eu recomendo.
O jogo foi desenvolvido pela Hazelight Studios, que já era conhecido por fazerem jogos cooperativos, como não consigo falar o nome dessa porra, que ódio! A Way Out. Pronto! Esse! Eu ia cortar, mas vou cortar não. Vou expressar aqui todo o meu ódio, que eu não consigo falar esse nome, velho. Mas acredito eu que foi Take-Two que conseguiu inovar e me impulsionar a empresa. Nossa, que nome de arrombado, velho. A Way Out, A Way Out, A Way Out, A Way Out. Que nome merda! Conseguiram até mesmo ganhar o GOT de 2021, então pouca coisa acaba no som. E pra mim foi muito mais do que merecido. Os cara mereceram, mano. Os caras foram inovaram demais. O jogo é foda, eles mereciam. E recentemente até mesmo lançaram Split Fiction, que é na mesma pegada de Take-Two. Mas né, como sempre, não deixando de inovar. Split Fiction é uma história sobre duas garotas. Zoe, uma garota do campo apaixonada por fantasia, e Mil, uma garota da cidade que ama ficção científica. E as duas são convocadas para um experimento que vai testar uma máquina que transforma todas as histórias delas em reais. E as duas são escritoras, tá? Eu esqueci de mencionar esse fato. É basicamente um VR muito avançado. Quando elas entram nesse círculo, elas são transportadas para um mundo que o mundo é as histórias que elas escreveram. Então elas sabem como é que funciona o mundo lá dentro. Só que antes da Mil ela entrar de cabeça no experimento, ela percebe que o dono da máquina pretende roubar não só a história dela, como a de todos os participantes daquele experimento. Aí cabe às duas destruírem a máquina junto dos planos do cara, enquanto vão aprendendo mais sobre uma a outra, porque elas não se conhecem, só se conheceram no experimento, e também vão enfrentando demônios internos. É isso que é muito da hora do Split Fiction. Você vai conhecendo a sua parceira e conhecendo você mesmo. É uma verdadeira jornada de autoconhecimento e redenção. Split Fiction eu não posso falar com muita propriedade porque eu ainda não tive a oportunidade de zerar, já que eu não tenho um PC, né? Só tenho PS4. Porém, esse jogo, assim como o It Takes Two, foi um soco na cara de muita empresa que só visa o lucro. Esses dois, nossa, agora que eu parei pra pensar, será que aquele maluco lá que é dono da máquina que só visa o lucro, será que foi uma crítica aos donos de empresa que só visam o lucro? Será que foi será que foi uma crítica do nosso criador aqui? Eu espero que seja, é uma teoria da hora. Assim, o que eu acho maravilhoso desses dois jogos é como eles mostram o quanto a criatividade e o esforço eles podem criar experiências inesquecíveis. Se você tiver qualquer dúvida sobre jogar algum desses dois, não tenha. Eu garanto que valerá cada centavo. Assim podemos mostrar o que é um jogo bom de verdade. E como a humildade e a vontade de criar uma história podem gerar grandes obras-primas. Obras-primas que são uma verdadeira magia.